Boa noite, meus irmãos. Voltamos. Eu te convido a abrir e acompanhar comigo a leitura do Salmo mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O salmista Davi começa esse salmo com a expressão, ele começa e encerra esse salmo com a mesma expressão, uma expressão de louvor e adoração a Deus. Mas ele começa como se ele exortasse a si próprio, a sua alma, para bendizer a Deus. E essa expressão, se a gente pudesse traduzir, bendize, é alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo aquilo que Ele é, e também por aquilo que Ele faz. Bendizer a Deus, entre outras palavras, é expressar o nosso amor e a nossa gratidão por quem Deus é e quem Ele se revela a nós através das suas sagradas escrituras, mas também alegrar e agradecer a Deus com amor e gratidão por aquilo que Ele faz por nós. Ou seja, o verdadeiro louvor vem de um coração profundamente grato. O verdadeiro louvor vem de um coração profundamente grato. E aí no Salmo, no verso 1, ele usa a expressão, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista Davi parece aqui demonstrar e trazer uma verdade bíblica para nós, que tudo que há em nós precisa ser para louvor e adoração ao Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós precisamos usar esses meios, a nossa vida, o nosso ser, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para bendizê-lo por tudo aquilo que Ele é. Entre outras palavras, a minha vida não é mais minha, ou seja, nunca foi minha, mas a minha vida é um instrumento para que o nome de Deus seja glorificado. A minha família não é simplesmente minha, foi Deus quem nos deu, para que nós, através das nossas relações, pudéssemos glorificar a Deus com aquilo, com esse projeto tão maravilhoso que Ele fez, chamado família. Os meus recursos, os meus bens, tudo precisa bendizer ao nome do Senhor. E o salmista Davi deve fazer isso porque, não diferente de nós, tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas que nós colocamos no nosso coração, tantas coisas que chamam a atenção da cobiça dos nossos olhos. E ele então, com uma expressão de louvor a Deus, de colocar-se sempre na presença de Deus, ele diz, tudo que há em nós precisa bendizer o nome do Senhor. É como se ele falasse, Senhor, não queremos reservas, não queremos um quarto onde nós queremos guardar aquilo que é só nosso. Não, que cada respiração, que cada palavra que saia da nossa boca, que cada intenção do nosso coração possa redundar em louvor ao nome do nosso Deus. No verso 2 ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Para que nós possamos continuar adorando a Deus, nós precisamos usar da memória, para ver aquilo que Deus tem feito ao redor da história, nessa grande história redentiva que Ele começou. E se nós pudéssemos citar aqui, eu citei pelo menos 3 aqui no meu esboço. Quando Deus graciosamente tira o seu povo da terra do Egito, abre o mar para que o povo passasse, fecha o mar para que os inimigos de Deus e o inimigo do povo de Deus pudessem morrer ali. Nós podemos ver a mão de Deus com Daniel, um jovem na cova de leões, que não fizeram mal algum a ele. Nós podemos ver a grande glória de Deus com a história de Davi derrotando um gigante que zombava do povo e do nome de Deus consequentemente.
Se nós olharmos para toda a narrativa bíblica, quantas coisas foram feitas para que nós hoje pudéssemos louvar a Deus com o nosso coração e com tudo que somos. Nós ficaríamos aqui contando cada história maravilhosa que enche o nosso coração de gratidão. Só que o salmista parece sair de um momento onde ele traz à memória coisas grandes que Deus fez para todo o povo, e vai, de uma maneira mais particular, mostrar para nós por que nós devemos louvar e engrandecer o nome de Deus e adorá-lo. E a primeira coisa que ele traz para nós é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Só aqui, queridos, só aqui nós teríamos motivos para passar todos os dias da nossa vida louvando a Deus, e ainda assim não seria suficiente cada expressão, cada minuto, cada segundo da nossa vida para adorar a Deus. Mas o Senhor mostra a sua glória, a sua majestade, a sua justiça, entregando o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso favor, perdoando todas as nossas iniquidades. A parte B do verso ele diz: quem sara todas as tuas enfermidades. O Deus poderoso que nos perdoou é o mesmo Deus que pode nos sarar em qualquer dificuldade que nós possamos passar. Ele também traz uma transformação de vida. No verso 4, parte A: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor nos deu uma nova vida. Nós estávamos mortos, por isso devemos viver com tudo que temos e com tudo que somos para a glória de Deus. Ele também traz renovação. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Naqueles períodos onde todos deveriam estar prostrados, o Senhor fala que o Senhor traz força, traz ânimo para aqueles que confiam e temem o nome do Senhor. E também na parte B do verso 4, quem nos enche, quem nos dá uma coroa de graça e misericórdia. Queridos, ao olharmos para quem Deus é, um Deus santo, justo, perfeito e maravilhoso, ao olharmos para a grande narrativa redentiva de Deus na história da humanidade, e além disso, ao olharmos para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, não há pandemia, não há situações como essa aqui que nos impede de estarmos juntos fisicamente, não é a falta de um templo que vai nos impedir de louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. Pelo contrário, olha quantas coisas Deus tem feito por nós. A tecnologia que você está passando, está vendo na sua casa aí, você está recebendo esse sinal, isso é sinal de glória e graça de Deus sobre nossas vidas. Não há nada que possa impedir o nosso coração de render-se em amor e gratidão, em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. A igreja está fechada fisicamente, mas espiritualmente a igreja continua aos pés do Senhor Jesus, louvando, engrandecendo, exaltando em gratidão e amor o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te convido na sua casa, a fazer da sua casa, a fazer desse local que você está, um local de adoração ao Senhor, um local de rendição ao Senhor, para a glória do nosso Deus. Oremos, queridos. Pai, muito obrigado porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi o Senhor quem nos deu. Portanto, nada mais é nosso, mas é simplesmente do Senhor. E nos ajude, Deus, a usar tudo aquilo que o Senhor tem dispensado a nós como um instrumento para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja adorado. Deus, retira de nós toda a motivação egoísta, que tenta trazer os olhos para nós, mas que os olhos do Teu povo estejam fitos nas mãos daquele que é soberano, que é santo, que é justo e que é perfeito.
E ainda que estejamos separados, o Senhor está aqui, mas o Senhor também está em cada casa onde as pessoas estão paradas para adorar o Senhor, para glorificá-lo, Senhor. Obrigado porque o Senhor transformou a nossa história com o seu perdão, com a sua cura, com a sua renovação sobre as nossas forças. Muito obrigado. E muito obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer parte de um povo que se rende ao Senhor todos os dias da tua vida. E nós queremos ser esse povo até que o Senhor volte. E em nós possamos então viver para aquilo que nós fomos criados de forma plena, perfeita, que é adorar ao Senhor e desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade perfeita e plena que o Senhor tem preparado para nós. Ouça a voz do nosso coração, Senhor, nessa noite. Queremos louvar-te, queremos adorar-te, queremos agradecer-te por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantaremos ao Senhor. Você que voltou, tivemos um pequeno problema no sinal, parece que agora está tudo bem. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor? Se for possível, se quiser fazer isso, coloque-se de pé em sua casa, cantemos juntos, nos rendamos a Ele. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, em sua obra vou cantar. Diga para Ele, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Cante, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui o quê? Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado por seu amor. Louvado seja o seu nome, ó Deus. É agradável, é maravilhoso poder render louvores ao Senhor e reconhecer que o Senhor é o motivo de termos vida. Tu és a própria vida. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Pastor Onésimo, por favor, vem aqui. Graça e paz, queridos. Prazer estar aqui, podendo caminhar com vocês, mesmo que distantes, na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los com carinho para que abram suas Bíblias comigo, lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler alguns versículos até o 11. Romanos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que por um justo alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais ainda, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa palavra de Deus para o nosso coração, uma palavra que nos convida a adorar a Deus, a exaltar o Senhor e a perceber que em Deus, na graça de Deus, no perdão de Deus, tem paz para o nosso coração. Há um cântico que nós costumamos cantar, que diz assim, uma estrofe dele: ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Contudo, para chegar à sala do trono, é preciso passar pelo altar do sacrifício. Ninguém chega diante de Deus santo, 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 sem ser banhado pelo sangue do Cordeiro. Portanto, o meu culto seria irreverente se eu desejasse ter comunhão com Deus sem olhar para aquela cruz, acabamos de cantar, e ficar constrangido de tanto amor que foi vertido lá por mim, pecador. A palavra justificados ou justificação tem a ver com perdão. Portanto, podíamos dizer, justificados quer dizer perdoados. Eu fui perdoado, glória a Deus. Não há mais guerra entre eu e Deus, por conta dos meus pecados. Cristo interviu, entrou no meio, se tornou um mediador. Ele recebeu toda a ira santa de Deus Pai, que era contra mim, para que eu pudesse ter perdão. Agora eu tenho paz. O perdão de Deus traz paz,
traz reconciliação. Eu posso entrar na presença do Deus Santo, 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 sem nenhum constrangimento, porque o Filho amado dele deu sua vida por mim, pagou a minha dívida. Ele absorveu toda a minha culpa, para que o juiz, reto juiz, me absolvesse de toda a minha culpa. Agora eu tenho paz. E essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor, diz um outro cântico. Eu desafio você, querido, de todo o meu coração. Vem comigo, vamos amar o Senhor. Vamos entrar debaixo desse guarda-chuva lindo da graça, desse perdão maravilhoso. Vamos experimentar a paz que vem de Deus, que independe das circunstâncias. Gosto muito de uma frase do John Piper, diz assim: mesmo que eu não esteja bem, eu sinto bem. Mesmo que eu não esteja bem, eu sinto bem. Você não precisa ter ausência de problemas para ter paz. Você só precisa ter um coração entregue nas mãos do Senhor, banhado pelo sangue do Cordeiro. E então o perdão de Deus te dá paz. O que a gente mais precisa é de paz, e a paz vem através da obra de Jesus. Creia, confie, Ele pode te dar paz. Deus, enche o coração dos nossos queridos que estão a nos ouvir, a nos assistir, de paz. Não uma paz circunstancial apenas. O Senhor pode dar tranquilidade em relação ao coronavírus. O Senhor pode dar tranquilidade em relação aos problemas financeiros que afetam o nosso povo, mas há uma paz que o mundo não dá, há uma paz que é especial, há uma paz que vem do céu, há uma paz que acalma a nossa alma, é a paz contigo através de Jesus Cristo. Nós queremos essa paz, sobretudo. Que adianta termos dinheiro, saúde, e não termos amizade com o Senhor. Obrigado pela paz que nos vem por Cristo Jesus e por sua obra linda lá na cruz. Ele assumiu, Ele recebeu toda a tua ira contra o meu pecado, para que eu pudesse ter paz. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. É pela graça de Deus que caminhamos, e essa maravilhosa, essa tremenda graça nos mostra quem somos, mostra onde estamos, mostra para onde vamos, nos constrange, nos maravilha e faz com que os nossos corações sejam ainda mais agradecidos. Você tem motivo para agradecer a Deus? Qual é o seu motivo especial hoje para agradecer ao Senhor? Faça uma lista, conte as bênçãos, como diz o hino. Nós cantaremos esse cântico que fala a respeito da graça, a graça, porque digno é o Cordeiro de Deus, Ele é o Rei que da morte venceu. Mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto
fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Diga, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, pelo que fez por mim. Nós te louvamos, Santíssimo Deus, eterno, gracioso, maravilhoso. Como é bom a gente se render, te agradecer. Tu és digno, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és digno de vida, tu és digno de aplausos. Tu és digno, ó Deus, da vida, tu és digno da morte dos seus. Tu és aquele que é o motivo do nosso viver. Tu és a alegria da nossa alma. Em ti nos alegramos, em ti nos renovamos, em ti somos fortalecidos. Em ti, ó Deus, tão somente em ti. Fale conosco mais uma vez. Nós queremos te agradecer por cada momento precioso que já tivemos. Ó Deus, tua palavra realmente, ela é espada de dois gumes. Ela faz com que os nossos corações sejam dilacerados e ao mesmo tempo nos consola de uma forma tão sem igual. Louvamos o teu nome, ó Deus. Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanto favor, ó Deus. Obrigado. Tem uma palavra que talvez seja tão digna de ser pronunciada para o Senhor, ó Deus. Não tem nenhuma palavra no nosso vocabulário que seja tão grande para designar alguma coisa que o Senhor mereça ouvir. O Senhor merece tudo, muito mais. Nós te agradecemos porque o Senhor pode olhar para os nossos corações e ver uma tradução da nossa gratidão. Ainda que as palavras não descrevam, nós queremos te agradecer porque o Senhor sonda os nossos corações, ao mesmo tempo que é maravilhoso. Nos amedronta saber disso. Por isso, Senhor, continue a nos lavar, nos purificar, trazer renovo para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você puder, abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Leremos o seu capítulo 45, os 8 primeiros versículos. Livro de Gênesis, no capítulo 45, em seus 8 primeiros versículos.
Se possível, não feche sua Bíblia. Livro de Gênesis, seu capítulo 45, os 8 primeiros versículos. Obrigado, meu querido. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se somos cristãos, se temos uma história com Deus, necessariamente corações curados têm que fazer parte da nossa caminhada. E corações curados implicam que podem tornar a se machucar, podem tornar a sentir dor, podem inclusive machucar outras pessoas também. Corações curados por vezes machucam. E a gente, olhando para a história desse homem, que é um tipo de Cristo dentro da bibliologia, a gente vê que José foi um homem favorecido por Deus. Em todos os aspectos, vemos a mão do Senhor sobre a vida dele. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse trecho. Diz assim a palavra do Senhor: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sugestão? Leia a palavra de Deus. E se você quiser um momento devocional especial, leia a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Toda a história que está em torno de José, seu pai, seus irmãos. José, um homem sonhador. É gostoso estar perto de gente que sonha, mas não foi assim com os irmãos de José. Eles não gostaram dos sonhos que lhes foram contados. Tem horas que a gente se alegra com as pessoas que sonham e contam seus sonhos para a gente, e é uma delícia, é uma dádiva de Deus. Tem alguns que infelizmente não vão se alegrar com seus sonhos, e talvez farão o mesmo que os irmãos de José fizeram. Não venderão você talvez como escravo para algum lugar, mas em seu coração se distanciarão de uma tal forma que vai ser algo praticamente irreconciliável. Por isso, cuidado com quem você compartilha suas alegrias, seus sonhos. O fato é que José, um cara que tinha sonhado, e sonhos dados por Deus, sonhos que ele não soube interpretar. José, que foi favorecido pelo seu pai, não era culpa dele, não tinha como, infelizmente, ele escolher isso. Eu imagino que ele gostou. E José, um jovem que estava tentando viver a sua vida obedecendo seu pai. Por obediência, foi a caminho de Dotã se encontrar com seus irmãos para levar notícias a seu pai. Seus irmãos planejaram sua morte, seus irmãos, por intervenção de Rúben, não o mataram, o jogaram numa cisterna e posteriormente o venderam como escravo para os midianitas. Essa caravana o levou para o Egito, e do Egito, José foi parar na casa de Potifar, da casa de Potifar foi parar na prisão, da prisão ele interpretou o sonho, e dessa interpretação de sonhos, no caso 2 sonhos, ele foi parar diante de Faraó, interpretando o seu sonho também. Faraó entendeu que não havia mais ninguém na terra do Egito que fosse tão capaz e tão eficiente, na realidade tão abençoado como José, e o colocou para administrar os bens do Egito. Por 7 anos o Egito receberia o favor de Deus. Por 7 anos seriam
anos de bênção completa. Por 7 anos, tudo do bom e do melhor seria produzido naquela terra. Por 7 anos. Posteriormente, 7 anos também haveria escassez, haveria falta, haveria completa necessidade de suprimentos. Para isso, a ideia foi, de alguma maneira, guardar. José foi colocado por Faraó como administrador. A história é conhecidíssima. Talvez até contando aqui os irmãos, eu depois vá olhar aqui no vídeo, tenha esquecido um detalhe ou outro mais importante. O detalhe, queridos irmãos, é que José precisava ter um coração curado por Deus, para passar exatamente por esse trecho que nós acabamos de ler. Deus, Ele tem diversos propósitos para as nossas vidas, mas, invariavelmente, sempre esses propósitos fazem parte da vida daqueles que o amam. Temos falado a respeito de casos de família, e dentro desses casos de família, algumas coisas nos chamam a atenção. Sempre algumas coisas se repetem. Família tem que ser um lugar de perdão. Família tem que ser um lugar onde a gente presta atenção nas necessidades uns dos outros. Família tem que ser um lugar de preparo e de envio. Família. A gente vai ler aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo 45, uma declaração simples: eu sou José. Irmãos, eu fico a imaginar como isso chegou aos ouvidos, mas especialmente aos corações daqueles homens que estavam ali, os irmãos de José. Talvez um barulho ensurdecedor tomou conta da alma daqueles homens. Já disseram que um trovão, um estrondoso trovão, fez um barulho gigante, a ponto de encher os seus corações de terror, de tremor. De súbito, talvez tenha sido possível que esses homens pensassem: mas espera aí, como é possível esse governador, esse governante egípcio, saber o nome do nosso irmão que faleceu? Mas espera aí, por que ele está afirmando que ele sabe? Espera aí, ele falar que é José, que história é essa? O que ele está querendo com a gente? Tente se colocar na pele dos irmãos. Se ele é mesmo José, por que ele está tratando a gente dessa maneira? O que será que ele vai fazer agora para nos castigar? Grande detalhe é que esses homens, os irmãos de José, não sabiam que Deus estava a atuar, estava a trabalhar. Deus já tinha feito com que alguns corações pudessem ser curados. E a parte mais impressionante desse texto é que a revelação de José deixa os seus irmãos aterrorizados. Eles esperavam que José naquele momento se tornasse um juiz e os julgasse pelos pecados do passado. Não existiam palavras na boca dos seus irmãos. Eles ficaram calados diante do juiz José. Está dando para entender mais ou menos? Uma coisa que chama a atenção, capítulo 43, volte à página da sua Bíblia, no capítulo 43, no versículo 32, olha o que José diz: serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. José já tinha pedido para que seus irmãos, antes de dar-se a conhecer, se aproximassem dele, e isso os egípcios não faziam. José já tinha feito. José chorava livremente. Naquele momento, o texto nos ensina que José chorou, mas levantou seu choro de uma tal forma que os egípcios o ouviam e até a casa de Faraó podia ouvi-lo. Era a terceira vez que José chorava pelos seus irmãos, mas é a primeira vez que ele fez de uma forma que se tornou público tal choro. E aí ele volta a se identificar como José. Parte interessante nisso tudo, irmãos, é que José não apenas se revela como irmão deles. José diz: eu sou José, no 3º versículo, ainda vive meu pai? Vive ainda meu pai? Os irmãos ficam calados. 4º versículo, chegai-vos a mim. Chegaram. Então ele se apresenta, ele disse: eu sou José, vosso irmão. E além de se apresentar, José aponta e diz o que esses irmãos fizeram: a quem vendestes para o Egito. José conta aquilo que eles tinham feito com ele. O segredo da família, o segredo daqueles irmãos, o segredo daqueles homens complicadíssimos de lidar, não era mais segredo nenhum.
O segredo da família foi exposto. E percebendo a reação deles, um misto de medo, de desnorteamento, José os encoraja naquela hora com as palavras vindas de um coração que estava sendo tratado por Deus. Sem dúvidas, irmãos, o que esses homens tinham feito era errado, existia culpa nas ações desses homens, e José diz: cheguem mais perto, cheguem mais perto. Eu gostaria que você nesse momento aproveitasse o que estamos a falar do texto e pudesse refletir a respeito da sua vida. Apenas uma pessoa com seu coração tratado por Deus chamaria seus algozes para uma conversa, os chamaria mais para perto, ainda que sua preocupação fosse com o pai estar vivo ou não, mas José os chamou para perto. Aqueles homens, aqueles irmãos de José, sequer tiveram a preocupação inicial, lá quando venderam, ele vai estar vivo, ele não vai? Ele vai durar quanto tempo? O que vai acontecer? Ele vai ser feito do quê? Não pensaram nisso. Talvez conjecturaram por muito tempo depois, e muito provavelmente já imaginavam que seu irmão estava morto. Mas José os chama para chegar mais perto. Chegue mais perto. É gostoso a gente imaginar que Deus tem o poder de fazer isso conosco. Deus tem o poder de fazer com que você e eu cheguemos confiantemente junto ao trono da graça. Louvado seja o nome dele por isso. Deus é aquele que faz com que você e eu, algozes, pecadores, culpados pela morte de Cristo, possamos nos achegar humildemente diante de sua graça. Eu não posso deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Foram as palavras de Pedro, no momento em que estava preso e começou a discursar. Você e eu chegamos a esse mundo, fomos colocados aqui por Deus. Você não tem culpa do pai que tem, você não tem culpa da mãe que recebeu, você não tem culpa do lugar que você nasceu, mas você é responsável pelas suas ações. José poderia talvez ter culpa diante dos olhos dos irmãos por tudo que tinha acontecido, mas ele em si mesmo não tinha como fazer absolutamente nada. Ele não tinha culpa de ser o mais amado entre os seus irmãos, mas foi. E Deus usou isso para cumprir os seus propósitos. José poderia ficar se vitimizando e naquele momento se armar contra os seus irmãos, mas ele preferiu dizer: chegai-vos mais perto, cheguem mais perto. Você não é responsável por muitas coisas que acontecem contigo, mas você é responsável pelas suas escolhas. Em Cristo a gente sabe quem é. Em Cristo nós somos chamados a ser alguém diferente de tudo que o sistema pecaminoso desse mundo nos ensina a ser. Em Cristo, nós não somos quem éramos, não somos quem seríamos, nem tampouco somos ainda aqueles que seremos um dia. Somos o que somos pela graça de Deus. E ó, que tremenda graça. Pare e pense um pouco nisso. Quando a gente olha para os versículos 4 e 5, a gente pode aprender algumas coisas importantes. E a primeira delas que eu destaco aqui com os irmãos é essa: corações curados evidenciam o perdão. Corações curados evidenciam o perdão. Agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Que palavras consoladoras! Isso só é possível acontecer para um coração que de alguma maneira entende que o perdão é necessário. Queridos irmãos, para uma família cristã ser abençoada, ela só assim pode sê-la se existir algum lugar para o perdão na vida dessa família. Se não existir lugar para o perdão, os nossos relacionamentos estão fadados ao fracasso. Não existem bons casamentos sem bons concertos. Não existem relacionamentos sem bons concertos. Você não consegue se relacionar com ninguém se você não souber consertar. E a ideia é de um coração com band-aid muitas vezes. Tem horas que é com um coração engessado, quem sabe, cheio de pino. Tem horas que é um coração espatifado, que precisa ser todo recosturado. Mas é um coração que ainda pode ser curado por Deus. Nós não sabemos tantas coisas que podem ter te acontecido.
Só é possível a família cristã ser um lugar de perdão se ela enxergar a vida de acordo com a perspectiva de Deus. Pastor David, certa vez, pregou sobre isso aqui na igreja, quando falou a respeito da vida de José. E quando nós nos deparamos com isso, lembrando que já foi falado durante a semana, a gente só pode viver uma vida que agrada a Deus se a gente viver a partir da sua própria perspectiva. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar. É como se José estivesse dizendo o seguinte: Deus me mandou à frente de vocês para que o remanescente de vocês continuasse a existir, para que vocês continuassem a existir, para que uma família continuasse a existir. Deus me mandou à frente para salvar vidas, para promover um livramento. Eu não estou olhando para a minha vida mais simplesmente como um fatalismo, só com problemas ao redor de mim. Vocês que me mandaram para cá, não foram vocês, foi o próprio Deus. Que visão de José, que coisa incrível. Tem algumas coisas que a gente tem que falar a respeito do perdão. O perdão, ele é uma renúncia à vingança. José tinha um coração curado, porque ele evidenciava esse perdão. O perdão é uma renúncia à vingança. José, de uma forma determinada, colocou algo em sua vida: eu não vou me vingar. A vingança pode até fazer com que a nossa raiva possa nos motivar, nos trazer ímpeto por algum tempo, mas jamais vai desfazer o erro do passado. A vingança não tem o poder de mudar o que aconteceu no passado. E ainda que seja tema de inúmeras obras da literatura, obras do cinema, a vingança não deve fazer parte da vida do cristão. Então, uma obra da literatura chamada Conde de Monte Cristo, que toda obra é envolta em torno da vingança, em torno da vontade do personagem principal se vingar daqueles que tinham traído sua confiança. Não, nós devemos renunciar à vingança, nós devemos deixá-la nas mãos de quem realmente pode fazer alguma coisa, e é nas mãos de Deus. O perdão, ele também é deixar a justiça final nas mãos do nosso Deus. É uma renúncia à vingança, mas é também deixar essa justiça final nas mãos de Deus. Não que esteja debaixo do nosso controle, ter uma justiça final, absolutamente não. Só que tem horas que a gente acha que pode exercer justiça a partir de alguns parâmetros ou posicionamentos. Para quem se arrepender do pecado, em Cristo Jesus, haverá uma justiça, e essa justiça foi imputada sobre Cristo na cruz. Louvado seja Deus. O peso dos pecados foram sobre Cristo, e a justiça nos é outorgada, nos é repassada pela obra de Cristo. É um favor que Deus dá. Nosso Salvador morreu, nosso Salvador antes disso sofreu de uma forma sem igual no nosso lugar pelos nossos pecados. Quem não se arrepender e quem não crer em Jesus vai ser condenado. Essa é a justiça de Deus. Se você não se arrependeu, talvez é porque você ainda não tenha crido, mas se você crê em Jesus e não se arrepender dos seus pecados, não se arrepender das suas posturas equivocadas, pecaminosas, iníquas, você viverá eternamente longe de Deus. Por isso, em nome de Jesus, arrependa-se, se dobre diante de Cristo. Esse é o maior apelo de todos os tempos. Arrependa-se, converta-se em nome de Jesus. Isso é lógico, falando daqui, de baixo para cima, porque quem opera em nós, tanto querer ou realizar, é o próprio Deus. E se Deus está capacitando o seu coração para se arrepender, creia, em nome de Jesus. Você não tem uma escolha melhor. Agora, se você é lavado, regenerado pelo sangue do Senhor Jesus, mas até hoje não entendeu isso ainda, e mesmo conhecendo teologicamente todas as coisas, e você crê que é realmente um escolhido de Deus, um eleito, predestinado antes da fundação do mundo, se nesse momento o Espírito Santo está gerando no seu coração tristeza, é para produzir arrependimento, um arrependimento que gere uma nova vida. Ao perdoar, nós entregamos a Deus o nosso senso de justiça. Entregue a Deus o seu senso de justiça, porque eu imagino que muitas pessoas já podem ter te machucado. Eu talvez já te machuquei algumas vezes. Eu, como pastor da igreja, por muitas vezes já machuquei as pessoas até mesmo sem saber. Às vezes com um cumprimento ou com a falta de um cumprimento.
às vezes com a presença, às vezes com a ausência. Tem horas que a gente não está livre disso. Você não é diferente. Você pode machucar as pessoas. Deixa a justiça nas mãos de Deus. Se está nas mãos de Deus, está em mãos melhores do que a sua. Está em mãos melhores do que as minhas. O perdão não é a negação de que não ocorreu pecado algum. Não é nem a diminuição desse mal. Não é isso que José faz. Por favor, não entendamos assim. Ao perdoar, nós não estamos dizendo, não foi nada não, viu? Não. José sabia o que tinha lhe acontecido. Houve algo. O pecado existiu. Foi algo sério. Em relação às nossas vidas, foi algo tão sério, a ponto de Deus ter enviado o seu próprio filho para ter morrido em nosso lugar. A família deve ser lugar de perdão. Se a família não for lugar de perdão, se uma família cristã não for lugar de perdão, não existe esperança para mais ninguém nesse mundo. Se sua família não for um lugar onde o perdão pode ser evidenciado, se o lar cristão não for um território de restauração através do perdão, vai ter deslize, vai ter queda, vai ter. Elas vão existir. É por isso que a família tem que ser o primeiro lugar onde um recomeço vai ser evidenciado. Você crê nisso? Se lembra a parábola do filho pródigo? A postura daquele pai? Um pai que foi tratado pelo filho como se já tivesse morrido. Eu quero a parte dos bens que me cabe, eu quero minha herança. A postura do pai que vendo o filho de longe, maltrapilho, fedido, descalço, talvez até desfigurado, o pai não espera exercer justiça, o pai corre ao seu encontro, o pai o abraça, o pai o beija, o pai o restaura, o pai festeja. Olha que coisa maravilhosa, Deus que tem todo o poder para exercer justiça, Ele ainda te chama de volta, você que está afastado, Ele te chama de volta, em vez de apontar um monte de armas para você, te julgando, te afastando. Deus, o Senhor de todas as coisas, é o primeiro que te oferece o perdão. Que delícia imaginar algo assim. É Ele que vai ao seu encontro, Ele que te abraça, Ele que te beija, Ele que te restaura, Ele festeja uma mudança de vida. Ele diz, esse meu filho estava perdido, foi achado, ele estava morto, mas reviveu. Alô, não perca a oportunidade que Deus te dá. Deus está te chamando de volta, mas muito mais do que isso. Deus quer curar o seu coração, e corações curados evidenciam o perdão. Uma pessoa que não perdoa, talvez é porque ainda não entendeu quão culpada é. Está dando para entender? É essa maneira que Deus trata aqueles que quebrantados voltam para Ele. A palavra nos ensina, Ele é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia. Deus não despreza um coração quebrantado. E Jesus disse, todo aquele que vem a Ele, Ele jamais lançará fora. Que coisa maravilhosa! Que a nossa família seja um lugar de perdão e cura. Que a nossa família seja um lugar de restauração, um lugar de reconciliação, em nome de Jesus. A gente olha para o texto, e além disso, no versículo 6, nós lemos, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. José não precisava ter dito isso, e se ele fosse simplesmente alguém que quisesse exercer justiça, ele talvez nem teria falado isso não. Então vocês estão aqui? Peguem o que vocês precisam, e voltem para o lugar de onde vocês vieram. Sabe uma coisa linda que o perdão é? E casa muito bem com essa condição. Corações curados percebem as necessidades. Corações curados percebem as necessidades do outro. O perdão é querer o bem a quem ofendeu. É perceber a necessidade do outro. Ao perdoar, nós passamos a querer que o ofensor se arrependa e seja transformado pela graça divina. José viu alguma coisa naqueles seus irmãos. Eles se prostraram diante de José. Ele sabia que podia perdoá-los. Ele explicou naquele momento de penúria, aquele momento de escassez completa, que ainda haveria mais tempo. Só tinham passado 2 anos, 2 anos de penúria, 2 anos de completa escassez, 2 anos. A gente está 3 meses de uma pandemia, 2 anos já tinham passado, tinham mais 5. Olha o que José faz. José não fala, voltem, José fala, venham. José prepara um refúgio
para que a sua família seja recebida no meio das famílias do Egito. Deus o envia para que ele prepare a salvação para a sua família. Versículo 11, se você puder, confira na sua Bíblia. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. José prometeu sustentá-los, José prometeu protegê-los, José chorou sobre eles, José os beijou e enviou presentes para o seu pai. Por quê? José queria assegurar que existiam riquezas no Egito, mas que existia um coração que ainda batia, um coração curado, que percebe as necessidades do outro. Olha que legal que José faz. Vinde a mim. Ele diz isso, né? No versículo 4, chegai-vos a mim. Ele diz isso no versículo 18. Olha que coisa preciosa. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Olha que coisa deliciosa. O perdão, ele não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpas. Esses irmãos não chegaram pedindo perdão. Isso já existia no coração, a disposição para perdoar, a disposição para fazer algo além daquilo que estava sendo oferecido, já existia no coração de José. Às vezes os ofensores reconhecem o erro e pedem perdão, mas às vezes não. É ruim isso, né? A gente gosta quando as pessoas reconhecem os seus erros, mas de qualquer forma a gente deve perdoar. De qualquer forma, uma pessoa que foi transformada por Cristo não tem uma outra opção. Essa pessoa deve perdoar. O mundo, irmãos, tem mais de 7 bilhões de pessoas. Boa parte dessa imensa massa humana anda aflita, anda sem sossego algum. As pessoas têm necessidades, tem todo tipo de crença nesse mundo, mas falta paz. Tem todo tipo de credos, mas tem muito pouco conhecimento de Deus. Existem muitos caminhos, e a gente lê na palavra de Deus que apenas um conduz ao nosso Pai, apenas um leva a salvação. Nenhuma religião pode salvar essa tempestade que existe no nosso coração, que às vezes nos inquieta, que às vezes nos atrapalha. O dinheiro não vai te dar segurança, e essas necessidades aqui vão além da parte financeira. O dinheiro não pode trazer felicidade, os bens materiais jamais podem fazer isso, os prazeres desse mundo não vão preencher o vazio de um coração. Um coração curado percebe as necessidades. Tem pessoas aflitas que estão recorrendo às drogas e estão se tornando prisioneiras das drogas. O que mais vemos é isso, infelizmente. Indivíduos desesperados estão buscando no misticismo, e existe um misticismo até, entre aspas, evangélico, do tipo, pegue um sabonete, tome banho com ele, você vai ser curado. Pegue o lenço de fulano de tal, compre por uma bagatela, R$300, você vai ser curado. Isso é uma falsidade sem tamanho. Isso é estelionato, isso tinha que ser punido. Olha eu falando de justiça. Nenhum tipo de autoajuda vai fazer com que a pessoa realmente seja ajudada. Jesus, o Filho de Deus, é a principal necessidade das pessoas. Um coração curado olha para Cristo e percebe que Ele é a maior necessidade de todo esse mundo. Jesus é refúgio para quem está aflito. Jesus é refúgio para quem está perdido. Jesus é refúgio para você. Jesus é a única resposta para qualquer indagação que esse mundo possa fazer. Jesus, e Ele disse... Ele não disse como José, que era para que aquele povo pudesse ficar lá no Egito, sua família fosse lá para o Egito. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Quem estiver no Instagram, continue. Vai cair o sinal, mas continue. O texto vai continuar aqui também. Sabe a coisa mais maravilhosa de todas? Esse vinde a mim de Cristo é diferente de José. Mas Cristo também percebe necessidade. Coisa maravilhosa. É para você que está sem paz nenhuma. É para você que está perturbado. É para você que não consegue dormir de jeito nenhum. Ouça esse convite irrecusável do Mestre dos Mestres, do Senhor Criador de todas as coisas. Ouça esse convite e aceite, porque é irrecusável. Não existe nenhum outro tipo de convite que seja tão bom, que seja tão precioso, que seja tão efetivo para a sua vida.
Jesus promete alívio para a sua dor. Você está entendendo o que está querendo dizer? Jesus promete perdão para os seus pecados. Jesus promete sentido para a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Jesus pode dar descanso à nossa alma, Ele pode trazer paz à nossa consciência. Tem gente que consegue ter tudo à sua volta, mas não consegue ter paz. Em nome de Jesus, ouça o seu chamado: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escute o chamado de Cristo. Ele vai segurar firme na sua mão, Ele vai te guiar, Ele vai fazer com que você possa perceber nas coisas grandes ou pequenas desse mundo, nas micros ou nas macros, as suas poderosas mãos, e em Jesus você pode confiar. Em Jesus existe descanso para a nossa alma. Jesus, quando a gente olha para o texto, a gente percebe, José sabia o que estava acontecendo no mundo daquela época. Foram 2 anos, ainda tem mais 5. Jesus não apenas sabe o que está acontecendo no mundo hoje, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele é Deus. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Jesus sabe exatamente o início e o fim. Jesus sabe o que vai acontecer com você, e Jesus oferece o seu perdão, a sua paz. Que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa família precisa estar atenta ao que está acontecendo no mundo, para que de alguma maneira a gente perceba as necessidades, e não existe nenhuma outra necessidade como Jesus. No 8º versículo a gente lê, Gênesis 45, se você fechou, o 8º versículo diz: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Corações curados evidenciam perdão. Corações curados percebem as necessidades. Corações curados se encontram em Deus. Somente em Deus. Aqui, vocês estão achando que vocês fizeram alguma coisa? Vocês não fizeram nada. Foi Deus. Vocês estão achando que vocês me prejudicaram? Talvez vocês quisessem até me prejudicar, mas Deus tornou isso em algo bom. Em vez de me prejudicar, vocês se ajudaram. Vocês me ajudaram. Vocês ajudaram toda a terra. José se encontra em Deus. Ele se encontra. A vida dele só tem sentido se estiver em Deus. A vida dele só tem razão de existir se for debaixo dos desígnios de Deus. Nós não sabemos o que Deus tem para o nosso futuro, mas a gente deve estar preparado a testemunhar dele por onde a gente for. Não é sua sabedoria, não é sua sensibilidade, não é sua capacitação, não é sua eloquência, não são os títulos que você tem, não são as pessoas influentes que você conhece. É Deus, é tão somente Deus. Não é por causa que você tem filhos que cuidam de você, não é porque você tem pais que realmente te amam, é Deus. Aqui é Deus, que basta uma palavra dele para que você perca toda a estrutura humana que você acha que te garante alguma coisa. Basta um tirar do nosso Deus, que toda a sua estrutura pode balançar se ela não estiver nele. O homem prudente é sempre comparado pelo Senhor, e o Senhor Jesus diz isso no Sermão do Monte: aquele que escuta e obedece a sua voz. A nossa vida familiar, nossa vida escolar, nossa vida profissional precisa ser um testemunho dele. Você precisa se encontrar em Deus. Eu preciso me encontrar em Deus. Em Deus eu sou alguém. Só em Deus. Eu não sou alguém porque eu tenho uma aliança no meu dedo. Eu não sou alguém porque eu sou pai de 2 meninas. Eu não sou alguém porque eu sou pastor. Eu sou alguém porque Deus me fez. Deus me amou. Deus por mim deu a vida. Deus me faz ainda estar aqui. E um dia Ele vai me chamar pelo nome. Quando as trombetas soarem, ou quando o tempo da terra passar, Ele vai nos chamar pelo nome. E o sentido da nossa vida vai existir quando pelos portais da eternidade Ele chamar: vinde, vinde. Creia nisso em nome de Jesus. Se encontre em Deus. Você não é alguém melhor porque faz algo que os outros não conseguem fazer. É Deus, é só Deus que pode fazer isso na sua vida. Não é porque você tem capacidade de comprar ou vender algo, é Deus. Você entende? Eu queria entrar na tela para te chacoalhar e falar: é Deus. Ah, gente, que horas que nós nos achamos tão grandes. Jesus,
O convite dele, vinde a mim, é dirigido a todos, é indistintamente, é um convite a todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados. Você está assim? Esse convite é para você. Seja com o peso do pecado, seja com o peso do legalismo, isso nos cansa, isso nos leva para longe de Deus. Não é um convite para discutir religião, não é um convite para ficar discutindo teologia, não é moralidade, não são os ritos, não é caridade, não é legalismo, não é fuga de realidade. Jesus só faz um convite simples, bem direto: vinde a mim. Não estou falando para vir para a igreja presbiteriana, ir para a igreja batista, não estou falando Cristo, vinde a mim, é o convite que ele faz. Significa confiar nele, se entregar a ele. Teologicamente, temos duas versões mais conhecidas no Brasil: aqueles que acreditam que aceitam Jesus e aqueles que acreditam que são aceitos por Cristo. Eu estou no grupo que acredita que foi aceito por Cristo. Eu não teria capacidade nenhuma de dizer: Senhor, eu quero alguma coisa, eu posso alguma coisa, eu tenho um pedido, porque como Efésios diz, eu estava morto em meus delitos e pecados. Olha que coisa maravilhosa. Todos que estáis cansados, sobrecarregados. Tem milhares, tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas que estão vivendo debaixo do pecado. Talvez sua família está assim, por isso está cansada, está debaixo do medo, está debaixo do vício, está debaixo do mundo cheio de pecado. Vamos falar sério, o pecado cansa. Uma vida pecaminosa cansa, é um fardo, destrói as pessoas, destrói os relacionamentos. O pecado é um fardo que esmaga. Não tem nada que se compare ao peso do pecado. E você que está e conhece muita gente que é escravizada por um vício, você vai ver, é um peso cruel sobre suas costas, sobre o peso das costas de toda a família, oprimidos. Quando Jesus se oferece, e ele diz: vinde a mim, a gente consegue se encontrar, nele a gente consegue um significado, nele a nossa identidade é redefinida. Olha que coisa maravilhosa. José sabia que não tinham sido seus irmãos que tinha feito ele chegar onde ele chegou, passar pelo que ele passou. Foi a mão de Deus. Por isso, em nome de Jesus, creia que o que te fez chegar aqui não foi nada além da mão de Deus. O que está acontecendo com o mundo hoje é a mão de Deus. Deus nos chamou para viver e encarar esse tempo aqui com coragem, com intrepidez, crendo que é Ele, exatamente Ele, que coordena e controla todas as coisas, ainda que não vejamos algumas coisas que os nossos olhos desejariam ver. Foi Deus que nos trouxe até aqui. Deus nos enviou. Deus nos preparou para esse tempo. Sabe a melhor coisa de todas? José não tinha poder para dizer isso, mas Jesus tem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deus não está permitindo que você passe por esse tempo por acaso. Só existe uma esperança e possibilidade para que a família experimente o perdão, experimente enxergar as necessidades dos outros, experimente se encontrar em Deus. Isso está em Jesus. Jesus conheceu a necessidade do mundo, Jesus nos ensinou o que é perdão, Jesus nos mostra que sua entrega na cruz foi para sanar todas as nossas necessidades. Jesus foi o maior missionário, o missionário por excelência que esse mundo pôde ver. Em nome dele, creia nisso, se renda, porque Deus continua nessa missão maravilhosa de trabalhar todos os tipos de casos de família, para que possamos aprender quem Ele é, quem nós somos e o que precisamos. Corações curados. Você pode se machucar, você pode ainda machucar outros, mas Deus em sua graça te chama a uma cura. Você crê nisso? Que Jesus Cristo te abençoe. Ainda que a bateria do celular, do notebook vá embora, ainda que a nossa bateria chegue a se esgotar, a gente não precisa de um coração que dura eternamente. A gente só precisa de um coração curado por Deus. Pegou? Você não precisa de um coração que vai bater como uma máquina que não para. Computadores travam, computadores não resistem um tempo maior do que lhes foi preparado. Nem nós, mas se estamos aqui é pela graça de Deus. Que Deus cure seu coração. Se seu coração está com lixo, se seu coração tiver com coisa podre, confesse.
A palavra do Senhor nos assegura, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Não se afaste, se apegue a essa verdade em nome de Jesus. Eu queria ouvir um amém sonoro da igreja, daqueles que balançam a telha, sabe? Seria maravilhoso saber que nós estamos em sintonia, desejando isso. Eu estou até suando mais do que normal, aleluia. Eu desejo que Deus continue te abençoar. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Santíssimo Deus, eterno Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Tu és aquele que nos ensina o que é perdão, Tu és aquele que nos quebranta, Tu és aquele que faz com que possamos cantar, que é pela cruz que fomos chamados, pelo Seu gentil e tão nobre gesto de entregar a vida, pelo Seu sacrifício, horrendo sacrifício. Nós, assim como os irmãos de José, nos aproximamos sem palavras e quebrantados pelo amor do Senhor, confessamos aqui nossas falhas, nossas limitações. Quantas vezes a gente já te traiu, quantas vezes a gente já se esqueceu de render glórias ao Seu nome, quantas vezes a gente já deixou de te agradecer e reconhecer que é só pela Sua graça que a gente está aqui. Tem que a gente pedir, ó Deus, além de perdão, tem misericórdia em nossas vidas. Recorremos aqui à Sua palavra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a Tua fidelidade, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Suas misericórdias não têm fim. Nós Te louvamos por isso, porque nenhum dia elas falham sobre nós. Nenhum dia falha a Sua fidelidade, nenhum dia falham Suas misericórdias. Se apenas um dia elas falhassem, nós seríamos fulminados, seríamos destruídos. Pelo contrário, a gente parece que se sente no colo do Senhor, sendo carregados nos momentos em que estamos mais fracos, ó Deus, nos momentos em que estamos acabados, destruídos, chateados com tanta coisa que acontece. Ó Deus, console o coração daquele que está aflito, traga paz ao coração que está atribulado, tragam direção àquele que está perdido, em nome de Jesus. Traga alegria àquele que está triste. Tu és um especialista em transformar situações. Das trevas o Senhor faz brotar a luz. Tu és a própria luz. Da fome o Senhor tira alimento, da sede o Senhor tira água, da morte o Senhor traz a vida. E nós queremos Te agradecer, porque a transformação que o Senhor opera em nós, ó Deus, é algo tão maravilhoso, que tem que nos impulsionar. E eu peço para que esse coração curado pelo Senhor, ó Deus, se expanda e alcance todos os que estiverem ao nosso redor. Possa ser algo evidente, possa ser algo palpável, possa ser algo que vai edificar e testemunhar quem é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pastor Onésimo, o senhor poderia impetrar a bênção, por favor? Oremos, queridos. E agora, meus amados irmãos, querido povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e as consolações ternas e bondosas do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, de nós aqui, hoje e para sempre. Amém e amém. 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 Que Deus te abençoe, te enche de graça, te dê uma ótima semana. Chamei o pastor Onésimo para impetrar a bênção. Pastor David, vem aqui. Avise, quarta-feira temos o quê, pastor David? Corre aqui. Quarta-feira nós temos o quê? O quê? O microfone está desligado. Vem aqui do meu lado, bonito. Pastor Onésimo, vem aqui também. Quarta-feira temos uma reunião de oração através do aplicativo Zoom.
E todos aqueles que quiserem participar, nos mande uma mensagem. Os irmãos da igreja já têm participado. Antes, pouquinho antes da reunião começar, uma mensagem é passada, o link é passado, você precisa clicar no link e acaba sendo direcionado à nossa reunião. Além disso, terça-feira estaremos juntos aqui. Nós, você, no seu... E a gente agradece a Deus pelo privilégio que Ele nos tem dado. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Está funcionando o microfone? Sim. Então, manda bala aí. Quarta-feira, então, como dito, 19 horas, nós estaremos orando juntos. Temos caminhado no livro dos Salmos, que você possa ler o Salmo 26 semana, que vai ser o próximo a ser estudado, e que Deus fale ao seu coração até lá também. Amém. Pastor Onésimo, uma palavra de gratidão. O senhor já agradeceu a Deus, o senhor já impetrou a bênção. Uma palavra de ânimo para os irmãos durante essa semana? Querido, que a sua semana seja de fato debaixo do guarda-chuva da graça do nosso bom Deus. Amém. Se assim for, você vai ter paz. Amém. E vai ter força para caminhar. Em nome de Deus Jesus. te abençoe muito. Amém. Terças e quintas, todas elas, estamos juntos aqui nessas últimas semanas. Essa semana não vai ser diferente. Então, terça, a partir das 6h30, já estaremos aqui na igreja. Peço aos irmãos para que orem. Todos os dias temos tido algumas lutas bem grandes. Hoje não foi diferente. Imagino que terça não vai ser também não. Mas vai parar não. Vai parar não. E a gente não está nem um pouco desanimado. E nem querendo parar também não. A gente sabe que o Senhor é quem favorece. Que Deus abençoe sua semana. Que Deus abençoe sua família. Você que está no Instagram, fique em paz, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. E você que está no Facebook e no YouTube, que Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus.